Bem, amigos, vamos passar agora para o assunto de diagramas lógicos. Esse é um assunto que não é muito abordado pelo CESP, tá certo? Tem poucas questões de concurso do CESP, mas vamos passar e verificar como se resolve questão de diagramas lógicos. Questão de diagramas lógicos, basicamente, são de dois tipos. O primeiro tipo são questões que vão trazer já círculos, tá? Aí esses círculos representam grupos, por exemplo, grupo dos homens, grupo das mulheres, grupo dos padres, grupo dos operários, né? E aí ele quer uma relação entre esses grupos, se tem interseção, se um grupo está dentro do outro grupo, tá? Se eles estão separados, os grupos. Eu vou começar a resolver algumas questões desse tipo daqui a pouco. E o segundo tipo de questão de diagrama lógico são questões que envolvem os termos nenhum, todo e algum. Então, eu vou ter sentenças, tá certo? Envolvendo esses termos todo, né? O termo todo, o algum e o nenhum. E aí eu vou utilizar a representação de círculos para resolver a questão de forma mais fácil, tá ok? Então, vamos começar agora resolvendo as questões do primeiro tipo, que ele já vai trazer círculos para a gente analisar. Vejamos aqui a primeira questão, a 83. Os diagramas lógicos, ele coloca aqui uma definição, né? Os diagramas lógicos, também denominados diagramas de Euler-Venn, são utilizados como auxiliares na solução de problemas envolvendo conjuntos. São 3 os diagramas básicos. Então, deu esse diagrama, que significa o quê? Indica que um conjunto está estritamente contido em outro, né? Ou seja, esse conjunto, digamos, A, né, ele contém o B. Ou então, o B está contido em A. Aqui, outra situação. O que está acontecendo aqui? Os conjuntos têm alguns elementos em comum, mas não todos, né? Então, dá para ver aqui que esse conjunto, digamos, A e esse conjunto B, ele tem uma parte em comum. Quer dizer que tem elementos em comum. Mas pode haver, pessoas aqui, que não estão em A. E aqui, conjunto C, mesma coisa, né? Tem uma interseção aqui com o conjunto A, ou seja, tem elementos que estão em C e em A, mas tem outros elementos que estão apenas em C e não estão em A. E por fim, a terceira situação, não há elementos comuns entre os conjuntos, tá bom? Digamos, o conjunto dos homens, né, conjunto das mulheres, né, são pessoas de sexo diferente, né? Estou olhando aqui em termos do sexo. É claro, então, que vão ser conjuntos separados. Continuando aqui. Item 1. Então, esse é o primeiro item a ser avaliado da questão 83. Considere os conjuntos dos políticos, dos advogados e dos católicos. Nesse caso, o diagrama seguinte pode ser usado para descrever a relação entre esses conjuntos. Será? Vamos verificar aqui, político, advogado, né, e católico. Pessoal, primeiramente, aqui uma relação entre político e advogado. Qual seria uma relação entre político e advogado? Político, né, e advogado. Em termos de representação de círculos, como é que faria a relação entre político e advogado? Eu faria assim, né, Então aqui, político P e advogado A. Quer dizer que pode haver, né, pessoas que sejam advogadas, né, e político ao mesmo tempo. Mas também tem político aqui que não é advogado, né, e tem advogado que não é político, tá? Então essa representação, né, está de acordo com a situação dos grupos político e advogado. Pronto, isso aqui está ok. Agora vamos fazer a relação aqui entre político e católico, né? Vai ser a mesma, né? Político e católico. Né? Pode realmente haver político que seja católico,
Mas tem, com certeza, católico que não é político e tem, com certeza, tem político que não é católico. Então, essa representação está de acordo, político e católico. E agora a relação entre o advogado e o católico. Vai ser a mesma, né? Advogado e católico? Ó. Tem advogados que são católicos, né? Tem advogados que não são católicos e tem católicos que não são advogados. Veja que, então, essa representação está errada. Por que está errada? Porque ele colocou um círculo aqui, que está parecendo uma elipse, né? Colocou dentro do outro círculo. Nessas três situações, nenhum círculo está contido em outro. Qual seria a representação correta de políticos, advogados e católicos? Seria essa aqui, ó, a representação correta. Existe interseção entre os três, ó, assim, ok? Político, advogado e católico. Então, esse item está errado. Próximo item, item 2. No Brasil, a relação entre eleitores analfabetos e juízes pode ser representada pelo seguinte diagrama. Então, vamos lá. Eu tenho um conjunto aqui dos eleitores, analfabetos e juízes. Vamos ver. Primeiramente, pessoal, é o seguinte, qual a definição de analfabeto? Né? É a pessoa que não lê, né, nem escreve, ou lê muito mal. Só que a partir de que idade? Então, o bebê acabou de nascer, ele não sabe nem ler, nem escrever, né? É analfabeto? Ah, meu bebezinho é analfabeto. Né? Ninguém vai falar isso. O seguinte, eu olhei aqui na internet, fiz uma pesquisa e observei que a maioria, né, das instituições consideravam analfabeto a pessoa a partir da idade de 15 anos, que não sabia ler nem escrever, né? A pesquisa que eu fiz. Encontrei outras situações, outras considerações diferentes, mas a maioria foi essa consideração, a partir da idade de 15 anos. Olha, e o que é eleitor? Qual a definição de eleitor? O eleitor, pessoal, é aquele que tem a inscrição eleitoral e tem uma idade mínima, né? A idade mínima são 18 anos, é de 18 anos. Só que a pessoa de 16, né, com 16 ou 17 anos, pode também votar, é facultativo. Agora, uma pessoa de 15 anos não pode votar, tá certo? Então, é o seguinte, dadas essas definições de eleitor, de analfabeto, vamos fazer a análise aqui no quadro do que poderia acontecer. Ó, seguinte, então aqui, eleitor, né, analfabeto e juiz. Primeiro vamos fazer uma relação entre eleitor e juiz. Como é que seria? Né? Eleitor e juiz seria uma interseção entre os dois, eleitor e juiz. Pode haver aqui eleitores que são juízes, né? Aliás, todos os juízes são eleitores, né, pessoal? Todos os juízes são eleitores. Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Deixa eu corrigir. Vamos lá. Todos os juízes são eleitores. Então, aqui, juízes e aqui eleitores. Juízes dentro de eleitores. Agora, vamos fazer uma relação entre eleitor... Aliás, primeiramente, entre analfabeto e juiz. Analfabeto e juiz, o juiz não pode ser analfabeto, não é verdade? Então, não tem interseção entre analfabeto e juiz. Outra situação aqui, a última é entre eleitor e analfabeto. Ó, eleitor, chamar de E. Analfabeto. O analfabeto pode votar? Pode, ele pode votar. Mas todos os analfabetos, eles votam? Não, né? Porque, por exemplo, o analfabeto de 15 anos, ele não é eleitor ainda. Então, existe interseção entre eleitor e analfabeto, mas também tem analfabetos que não são eleitores, tá certo?
e tem eleitores que não são analfabetos. Então, essa é a representação correta para eleitor e analfabeto. Tá? Essa é a representação correta para analfabeto com juiz. E essa é a representação correta para o conjunto de juízes com eleitores. Tá? E aí, o item está certo ou errado isso aqui? Veja, eu poderia considerar o seguinte, que esse círculo aqui é o círculo dos juízes, né? Esse círculo, ó, o juiz está dentro de quem? Desse círculo aqui. O juiz está dentro de onde? O juiz está dentro do eleitor. Então, eu posso considerar isso aqui como sendo o conjunto dos eleitores. E esse círculo que faltou aqui, sobrou para ele quem? Ser analfabeto. É o A, conjunto A. Então, veja que existe aqui uma interseção entre analfabeto e eleitor. Realmente, ó, condiz, né, com o desenho que eu tinha feito antes, analfabeto com eleitor. Então, essa representação, pessoal, está correta. Okay? Então, o item está certo. Item 3. Considerando os conjuntos bacharéis dos médicos e dos professores universitários, o diagrama que melhor representa a relação entre esses conjuntos é o ilustrado a seguir. Então, vamos lá. Eu tenho aqui conjunto dos bacharéis, médicos e professores universitários. Ó, pessoal, vamos fazer aqui a primeira relação entre os médicos, né, e os bacharéis. Como seria a relação entre médico e bacharel? Ó, os médicos, todo médico é bacharel, né? Bacharel é aquele que tem a graduação, né, que não é licenciatura, então é bacharel. E todo médico é considerado bacharel. Então, o conjunto dos médicos está dentro do conjunto dos bacharéis. Agora, a representação dos médicos com professores universitários. Ó, médicos e professores universitários. Vai haver uma interseção entre esses dois conjuntos, médico e professor universitário. Tem médicos que são professores universitários, mas tem médicos que não são. E tem professores universitários que não são médicos. Então, essa é a representação correta para médico e professor universitário. Falta fazer a relação entre quem? Entre bacharéis e professores universitários. Ó, essa questão, ela foi anulada. E eu creio que essa anulação tenha ocorrido exatamente pela relação entre o bacharel, tá, e o professor universitário. Vamos ver aqui. Nessa questão aqui, ó, o gabarito temporário, aquele primeiro gabarito, ele dava como certo. Ele dava como certo e depois passou para anulado. Ou seja, ele dava como certo, como é que seria então? Esse conjunto maior aqui só pode ser o quê? Né? Os bacharéis. Seriam os bacharéis. E esses dois conjuntos aqui, um seria dos médicos, outro seria dos professores universitários. Digamos aqui, esse aqui é do médico, esse aqui é dos professores universitários. Tá? Então, ó, tá de acordo aqui, ó, médico e professor universitário, tá certo, né? Ó, tá ok. Ó, o médico dentro dos bacharéis também tá certo, ó, os médicos, né, dentro dos bacharéis, tá? Então, o problema ocorreu para ela ser anulada foi que a organizadora inicialmente considerou que todo professor universitário, né, era bacharel. Então, vou repetir. Inicialmente, a organizadora considerou que todo professor universitário era bacharel. Mas aí, deve alguém ter entrado com recurso dizendo, digamos, que o professor universitário, na verdade, deveria ser assim, ó, uma interseção aqui de médico, né, com professor universitário, continuarei aqui, mas alguém deve ter falado que pode existir algum professor universitário que não seja bacharel. Eu sei que existe a licenciatura, né? Então, talvez tenha algum professor com licenciatura que não seja
que não seja, aliás, tem algum professor universitário com licenciatura. Se existir essa situação, professor universitário com licenciatura, realmente essa pessoa aqui fora do bacharel vai existir. Aí realmente ficaria controverso, né? Controverso a questão, e aí por isso que deve ter sido anulada. Ok? Então essa situação do item 3, tá? Ficou então uma situação polêmica devido a essa situação da relação entre professor universitário e os bacharéis. Faça o seguinte, faça uma pesquisa aí na internet e verifiquem se todo professor universitário tem que ser bacharel, né? Se você realmente provar que essa situação existe, o item estaria correto. Mas, com certeza, alguém entrou com recurso dizendo que nem todo professor universitário era bacharel, tá certo? Então, esse item 3 foi anulado. Vamos passar agora para a próxima questão, pessoal. A próxima questão é uma questão que eu peguei da FGV. Tá? Do CESP foram só essas 3 questões aí. Qual dos diagramas abaixo representa melhor a relação entre mulher, mãe e profissionais? Profissionais de contabilidade, né? Mulheres, mães, profissionais de contabilidade. Vamos lá, fazer a relação aqui, ó. Mulher e mãe. Relação entre mulher e mãe. Vamos chamar aqui, ó. Vamos chamar conjunto, né? Mulheres, né? E mães. E aqui profissionais de contabilidade. Pronto. Vamos lá. Relação entre o conjunto mulher e o conjunto das mães. É claro que toda mãe, deixa eu colocar aqui, ó. É claro que toda mãe, né, é mulher. Então, o conjunto das mães está contido no conjunto das mulheres. Agora, relação entre mulher e profissionais de contabilidade. Pode haver interseção, né? Mulher e profissional de contabilidade. Né? Tem pessoas aqui que são mulheres e profissional de contabilidade, tem mulher que não é profissional de contabilidade, tem profissional de contabilidade que não é mulher. Ok? E, por fim, entre mãe e profissional de contabilidade, a mesma coisa. Aqui seria mulher, né? Mãe, profissional de contabilidade, vai ser a mesma situação. Tem elementos nos 2 conjuntos, tem elementos apenas aqui na mãe e há elementos que apenas aqui em profissionais de contabilidade. Pronto, então a representação, né, 2 a 2 é essa aqui. Agora, só que eu tenho que juntar esses 3, né? Eu tenho que juntar os 3 conjuntos, né, esses 3 desenhos, num desenho único. Qual seria o desenho mais adequado aí? Vamos verificar? Ó, veja que tem que estar um conjunto dentro do outro. Vai existir uma relação isso, tá ok? E aqui, ó, vamos fazer logo aqui, ó. Eu posso até aproveitar esse desenho aqui, ó. Vamos aproveitar esse desenho, tá bom? E vamos acrescentar aqui o profissional de contabilidade. Ó, o profissional de contabilidade, ele tem interseção com as mães e com as mulheres, né? Mas também tem profissional de contabilidade, ó, que não é mulher e nem é mãe. Então, a representação correta seria essa aqui, ó. Né? Aqui são os profissionais de contabilidade. Então, lá, qual é o desenho que traz essa situação aqui? Tá aqui, né? Ó, alternativa A. Ok? Aqui seria o conjunto das mães, né? Mães, aqui mulher e aqui profissional de contabilidade. Ok? 34, alternativa A. Agora uma questão da Carlos Chagas. Denota-se, respectivamente, por A e B, os conjuntos de todos os atletas da delegação olímpica argentina e brasileira em Atenas. Então, vamos verificar aqui, ó. Ele chamou de A os atletas da delegação olímpica argentina, né? E de B, os atletas da delegação olímpica do Brasil. Isso em Atenas. M, ele chamou o conjunto de todos os atletas que irão ganhar medalhas nessas Olimpíadas. O diagrama mais adequado para representar possibilidades de interseção entre os 3 conjuntos é. Ó, aqui ele já dá
ele colocou a letra para cada círculo, né? Diferente das questões anteriores, que ele não colocava letra. Então, aqui até facilitou. Olha aqui, vamos lá. Existe interseção entre A e B? Ou seja, existe pessoas que sejam atletas da Argentina e do Brasil ao mesmo tempo participando da Olimpíada? Não. Não pode haver interseção entre A e B. Então, isso aqui já está cancelado. Então, onde tiver interseção entre A e B, ó, você cancela. Interseção entre A e B, aqui não tem. Aqui tem interseção entre A e B? Tem. Então, já cancela. Então, sobrou a alternativa C e a alternativa E. Aqui ele está dizendo, ó, que todos os atletas da Argentina vão ganhar medalha de ouro. Vão ganhar medalha. Aqui também, todos os atletas do Brasil vão ganhar medalha. Né? Acho que não está de acordo, né, pessoal? O mais correto é esse, ó. Pode, né, haver atletas que ganhem medalhas, tá certo? Da Argentina e também do Brasil, pode haver. Mas é claro, também pode haver atletas da Argentina que não ganhem, e do Brasil também que não ganhem. Aqui está dizendo que obrigatoriamente da Argentina e do Brasil vão ganhar medalha, obrigatoriamente. Aqui não, aqui está dizendo que existe uma possibilidade, tá? Então, a resposta correta é a alternativa E. Ó, essa questão aqui, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer mais algumas questões com vocês, que eu bolei aqui. Ó, digamos que eu tenha os conjuntos. Deixa eu colocar aqui, ó. Passarinhos, sabiás, certo? E árvores. Qual seria a representação para esses três conjuntos aqui? Ó, a representação correta seria o seguinte, seria essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui à direita. Ó, os passarinhos, os sabiás, eles são passarinhos, né? Então, quer dizer que o conjunto dos sabiás está contido nos passarinhos. Então, usando letra, ó, aqui P, aqui S e aqui A, ficaria assim. O S, né, conjunto S, contido no conjunto P. E o que é que tem a ver a árvore com passarinho e a árvore com sabiá? São coisas diferentes, né? Então, a árvore, ó, seria um conjunto inseparado, sem interseção, ok? Vamos fazer outro exemplo. Doutores, graduados e políticos. Vamos fazer um desenho para essa situação aí. Pessoal, a pessoa para ser doutor, ela antes tem que ser graduada, não é verdade? Então, o conjunto dos graduados está contido no conjunto dos doutores. Já colocarei assim, ó. Vamos representar aqui pelo G, aqui pelo D e aqui pelo P. Então, fica graduado contido nos doutores. E políticos? Aí político, eu posso ter político graduado? Pode. Pode ter político com doutor? Pode, né? Então, a representação ficaria assim, ó. Ok? Aqui é o conjunto dos políticos. Vamos mais a outro exemplo aqui. Louros, morenos, né? E cantores. Então, usando aqui a letra para representar, aqui letra L, aqui letra M, aqui letra C. Como é que ficaria a representação? Ó, vamos fazer aqui embaixo. Louro e moreno são, claro, são conjuntos que não têm interseção. Ou a pessoa é loura ou a pessoa é morena. Tá? Agora, cantor. Eu posso ter louro que seja cantor? Eu posso ter moreno que seja cantor? Pode, né? Então, o cantor poderia colocar aqui, ó.
certo? Quer dizer que também tem louro, ó, observe que tem louro que não é cantor, tem moreno que não é cantor. Pode haver, né, moreno que seja cantor, pode haver louro que seja cantor, né? E pode haver cantor que nem seja louro nem moreno, tá? Então a representação correta é essa aqui. Vou fazer mais outra aqui, pessoal. Dentistas, artistas, tá? E paulistas. Dentista e artista. Pode haver um dentista que seja artista? Pode, né? Então, vou colocar aqui uma interseção entre esses dois conjuntos. Conjunto dentista, conjunto do artista, né? E o paulista? Ó, agora ficou meio apertado aqui. É melhor eu colocar... Deixa eu colocar aqui à direita. Vamos lá. Dentista, artista e paulista. Então, pode haver, né, dentista, uma pessoa que seja dentista e artista ao mesmo tempo, ok? Dentista, né, e artista. E paulista? Ó, pode haver dentista paulista? Pode, né? Pode haver artista paulista? Pode. Então, ficaria aqui, ó, os paulistas, ok? Então, interseção entre os três conjuntos. Agora, para finalizar, deixa eu colocar mais outra aqui para finalizar. Inserir página depois da atual. Vou colocar aqui, ó. Padres, né? Homens, né? E pessoas. Então veja o seguinte, todo padre, né, é homem, certo? Então o conjunto dos padres, que eu vou chamar pela letra P, e aqui eu vou chamar de H, né? E aqui as pessoas, vou chamar PE, PE é pessoas, tá bom? Então o conjunto dos padres está contido no conjunto dos homens, que todo padre é homem. Então ficaria assim, ó. Todo padre, né, é homem. Mas, é claro, pode haver homem, que realmente existe, homens que não sejam padres. Agora aqui, pessoal, padres, homens, são pessoas. Então, aqui o conjunto das pessoas seria um conjunto contendo os dois anteriores, seria o conjunto das pessoas. Pronto, então a representação adequada seria essa aí. Agora, pode haver alguma situação em que os três não têm interseção? Pode, né? Digamos aqui, ó, eu tenho um conjunto das bicicletas, conjunto dos arroz e o conjunto dos pássaros. Ó, né? Os conjuntos têm alguma interseção? Tem um pássaro que seja arroz? Tem uma bicicleta que seja arroz? Tem uma bicicleta que seja pássaro? Não. Né? Aí, nesse caso, não vai haver interseção. Aí fica assim, ó. Ok? Pronto. Então, acho que dessa parte aí, eu acho que é o que basta. Vamos agora para uma situação que é um pouco diferente. A 86. A 86, pessoal, ela envolve, olha aqui, ele dá aqui sentenças envolvendo o termo existe, ó, algum e nenhum, tá? E a gente vai resolver através de representação de círculos. Essa questão está um pouco diferente das anteriores, não é verdade? Então essa questão já está um pouco diferente das anteriores. Lá nas questões anteriores que a gente resolveu, a gente precisava relacionar os grupos. Aqui não. Aqui eu tenho sentenças com os termos todo, nenhum, algum existe, tanto faz. E aí eu vou ter que utilizar a representação de círculo mais adequada para cada sentença.
Vou fazer isso após o intervalo, pessoal.